Olá! Está começando mais um módulo do curso Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Hoje vamos estudar sobre o feminicídio no Brasil e os aspectos legais da violência. Também vamos conhecer mais sobre a Lei Maria da Penha e as medidas protetivas que são aplicadas no Brasil. Caras alunas e caros alunos, como vocês já devem ter feito a leitura do fascículo 3, eu estou aqui para trazer algumas outras informações e contribuições para o nosso aprendizado, que é coletivo, mas também é individual aí nos passos de vocês. O nosso tema, que é o feminicídio no Brasil e a Lei Maria da Penha, né, relacionando as mortes violentas de mulheres e tentar entender um pouco por que elas acontecem, é um módulo, digamos assim, um tanto difícil, né, de trabalhar em pouco tempo, porque são questões que nos são muito caras, né, enquanto sociedade, mas que ao mesmo tempo questões que passaram muito tempo ao longo da história no lugar da invisibilidade. Então, trabalhar esse módulo significa não só trazer essa linha histórica, né, de mulheres e de homens também que contribuíram para que hoje nós tivéssemos, né, a existência de uma lei como a Lei Maria da Penha, robusta, né, e significativa em relação ao enfrentamento à violência contra as mulheres, mas também, né, dizer do momento que nós estamos e o que nós precisamos avançar e caminhar. A violência de gênero então, né, um ato violento em todas as suas formas, praticado tendo como base, né, essa condição de gênero, né, que muitas vezes é reduzida ao masculino e feminino, mas que, na verdade, na nossa sociedade tem muitas outras representações e performances, né? Então, quando nós falamos que a violência contra a mulher, né, ela é contra a mulher porque ela tem um gênero, né, ela tem uma perspectiva, um jeito de acontecer, e ela diz respeito a todas as dimensões da nossa vida. Ela pode acontecer no nosso espaço privado, né, ela pode acontecer nas nossas relações interpessoais, ela pode acontecer no espaço da política, ela pode acontecer nas ruas, né, no espaço público de um modo geral, no ambiente de trabalho, né, manifesta em muitas situações e há próprias desigualdades, né, entre mulheres e homens que a gente pode visualizar, não só salariais, mas em relação a reconhecimento e uma série de outras questões, né. E aí, quando eu estou dizendo que a violência de gênero, ela está nesse lugar do macro, né, é também uma tentativa de dizer por que no Brasil, em um momento da história, né, em 2006, precisamente, se optou por ter uma lei que tratasse especificamente sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu estou dizendo isso porque há sempre, né, uma confusão muito grande nesse sentido e uma incompreensão sobre a própria razão de ser da Lei Maria da Penha, né, que é uma lei que nasceu não só para ser um instrumento de proteção às mulheres, mas também para elevar o tema, a questão da violência doméstica e familiar ao patamar que ela merece, né? A um patamar que é merecedor de políticas públicas, né? Que é merecedor de atenção dos entes do Estado, e aí por que isso também, né? Porque é uma lei que tem no seu bojo toda uma responsabilização desses entes, né, incluindo o sistema de justiça, e ela vem, né, ser esse instrumento de proteção e de formulação de políticas públicas. É claro que de 2006 até aqui, nós trilhamos um longo caminho de efetivação desses instrumentos de proteção e ao mesmo tempo, estamos lidando com todas as manifestações, né, e expressões dessa violência, inclusive com cenários de aumento, né, em relação, por exemplo, à violência letal contra as mulheres, né, o feminicídio, que sofre, de acordo com o período histórico, algumas outras características que a gente vai abordando logo em seguida. Então, agora, né, continuando aí na estrutura do texto,
Vamos trabalhar um pouco desses caminhos da Lei Maria da Penha até a sua implementação, né? É importante fazer esse resgate histórico porque nós precisamos saber, né, quem participou dessa formulação que é tão importante hoje para todas nós, todos nós, mas também é importante saber como se movimentaram as instituições e as estruturas para que isso acontecesse. A Lei Maria da Penha foi produto, né, de um amplo processo de construção política, né, e social, que teve como base o caso de uma cearense e farmacêutica chamada Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu de forma perversa uma situação de violência doméstica e acabou tendo o seu caso, né, digamos, que era emblemático por conta da gravidade e da falta de resposta do Estado, mas também é o caso que muitas outras Marias e Antônias e Adrianas e tantas outras mulheres no Brasil também sofreram naquela época e sofrem até hoje. E esse caso foi levado ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos e isso startou um amplo processo de debate e de construção pelas vias institucionais, né? Muita gente acha que a Lei Maria da Penha foi criada por conta do caso da Maria da Penha, quando na verdade o caso, né, emblemático, que é o caso Maria da Penha Maia Fernandes versus Brasil, que foi levado ao Sistema Interamericano, é um caso que reflete muitas situações, né, que ocorreram e ocorrem recorrentemente com as mulheres no Brasil e em todas as partes do mundo. Nesse sentido, esses caminhos que a Lei Maria da Penha foi encontrando, né, para se estabelecer, encontraram uma série, né, de sujeitos coletivos, instituições, organizações da sociedade civil feministas, né, que atuaram não só no Sistema Interamericano, mas na formulação do anteprojeto da Lei Maria da Penha, né, com o envolvimento de comissões parlamentares, do Congresso Nacional e um amplo processo de debate que envolveu a maioria dos estados no Brasil, acabou-se, né, com a formulação desse anteprojeto, que mais tarde foi aprovado, né, tornando-se a Lei 11.340, né, que foi promulgada em 7 de agosto de 2006 e teve o nome, né, desse caso emblemático, que é o nome da Maria da Penha. Da mesma forma que em 2006 foi um marco político e jurídico importantíssimo para toda a sociedade brasileira, de lá para cá também, a Lei Maria da Penha e esse microsistema, né, de proteção às mulheres vem se relacionando com outras perspectivas, inclusive com a proteção às famílias, né, e a Lei Maria da Penha está muito relacionada à forma como a nossa sociedade compreende, inclusive, o que é família. Na verdade, família é quem se gosta, quem se cuida, quem se ama, né? Os vínculos de afeto que são construídos ao longo da vida. Ao mesmo tempo, né, que a Lei Maria da Penha vem para justamente proteger essa família, né, que eventualmente está inserida num contexto de violência. E é importante dizer, né, que ao contrário do que se possa pensar, a Lei Maria da Penha não vem, né, destruir nenhuma perspectiva de família ou de lar que a gente possa ter, inclusive os nossos ideais. Na verdade, a violência doméstica e familiar é que tem esse condão, né, de realmente destruir o projeto de vida, né, destruir aquela situação, né, em que nós estamos como mulheres e também todas as pessoas envolvidas no nível de entrega, né, e principalmente desejando acolhimento e proteção. Né? Por isso que a violência contra a mulher, especialmente no âmbito doméstico, é tão perversa, porque ela acontece justo no momento e na ocasião em que nós não estamos, né, ou pelo menos não naturalmente, com as nossas defesas, né, porque nós ali esperamos encontrar todo o acolhimento e proteção. Dessa forma, a Lei Maria da Penha se relaciona muito com o direito das famílias, principalmente reconhecendo toda a pluralidade das famílias que existem e, ao mesmo tempo, protegendo, né, as pessoas envolvidas, as mulheres, as crianças,
dessa situação, né, de um desfecho, digamos, mais trágico. Eu estou dizendo isso principalmente, né, porque a Lei Maria da Penha é muito incompreendida nesse sentido, né. O objetivo da lei é proteger as mulheres porque numericamente são as mulheres que têm perdido suas vidas, né, na verdade que vêm sendo assassinadas por serem mulheres dentro de uma relação íntima de afeto. Né, isso é algo que não pode ser tolerado na sociedade, mas que ao mesmo tempo, ao longo da história, né, não só as instituições como as pessoas trataram isso como uma questão menor e a gente precisa mudar esse paradigma. O feminicídio, como a gente vem chamando há muito tempo, muito antes de que uma lei fosse criada, é uma forma de dar nome a algo, né, para que passe a existir. Então, as mortes violentas de mulheres que sejam baseadas no gênero, elas são sim consideradas um feminicídio, né? E quando eu falo de mortes violentas, eu estou falando que as razões, né, a motivação dessa morte, elas não estão, digamos, associadas à violência urbana geral que nós estamos acostumadas e acostumados a ver. Né? As razões não são patrimoniais, né? Não são outras questões mais corriqueiras. A violência de gênero contra a mulher que causa, né, que é letal, que causa a morte, é uma violência que acontece normalmente, né, associada a uma condição de gênero. Então, o feminicídio, ele é o fato de mulheres e meninas morrerem por serem mulheres e meninas, mas também é envolto em uma situação onde as características, né, de ódio, de discriminação e de, muitas vezes, traços, né, de crueldade, tortura. Nós temos no Brasil uma curva ascendente de mortes de mulheres e, ao mesmo tempo, nós não temos uma forma, um indicador confiável para aferir se essas mortes elas são ou não feminicídio. Né? O que nós temos, na verdade, é o que nós chamamos de subnotificação, o que significa dizer, da mesma forma que nem toda morte de mulher é um feminicídio, nem toda morte de mulher que está lá registrada sem que seja um feminicídio está corretamente catalogada. Né? Então, no Brasil, só de 2015 para cá é que nós temos a chamada Lei do Feminicídio, que é uma qualificadora, na verdade, né? Há um crime violento e letal, mas é uma forma, né, de criar indicadores e informações confiáveis para poder entender esse problema. Né? Todos nós e todas nós precisamos entender por que nós temos sido mortas ao longo da história, né, para que a gente consiga criar estratégias de como continuar vivas. Outra coisa importante a se dizer sobre o feminicídio é que o Brasil foi um dos últimos países na América Latina a tipificarem, né? E isso diz muito sobre como a nossa sociedade entende ou não entende essa questão das mortes violentas de mulheres baseadas no gênero, né? Então, o feminicídio é realmente algo que demanda a nossa atenção enquanto sociedade, né? Que precisa de políticas públicas, mas que, sobretudo, precisa ser colocado, né, no patamar de um problema, né, que é sistêmico, que é reflexo do patriarcado, que tem uma dimensão racial muito grande, né, de forma que nos últimos 10 anos, principalmente, o aumento das mortes de mulheres negras é muito significativo em relação ao aumento das mortes de mulheres brancas, né, ou não negras, e isso reflete como o patriarcado racista opera, né, e está ali dizendo sobre quem vive e sobre quem morre. Né? É isso. Então, na verdade, lutar contra o feminicídio é lutar pelo direito à vida das mulheres. Outro tema importante que merece o nosso olhar e a nossa dedicação é entender os instrumentos que a Lei Maria da Penha trouxe para essa defesa das mulheres. Né? Nós precisamos, todas e todos, sair deste curso com todas as possibilidades e condições, né, de garantir a vida de mulheres, né, pelo Brasil. Então, a medida protetiva de urgência é um dos instrumentos mais significativos
trazidos pela lei, né? Não só as mudanças de paradigma que ela trouxe por si só, por conceituar a violência, né? E por todas aquelas questões que a gente já trabalhou aqui, mas também porque a medida protetiva de urgência é uma forma, né, sem repercussões mais gravosas, de intervir na situação de violência de forma a proteger a família inteira. Né? Então, a medida protetiva de urgência é uma ordem judicial, né? Apesar de que as recentes alterações abriram a possibilidade de que autoridades policiais, né, da segurança pública pudessem também decretar a medida protetiva de urgência em algumas situações somente. Né? No Brasil, de modo geral, na maior parte das cidades onde tem juizado da violência doméstica e familiar ou vara privativa, é possível sim que a medida protetiva de urgência seja aplicada. Mas o que é, né? Que instrumento é esse? Não é só um papel, né? É uma ordem judicial que tem uma natureza de coerção mesmo, para interromper a situação de violência. Então, a lei, ela diz que ela tem que ser concedida em 48 horas, em até 48 horas. É um instrumento célere, né? Um instrumento que pode ali ser determinante para a vida, né, de uma mulher, para a continuidade da vida de uma mulher. Então, uma vez que o Estado tem conhecimento sobre uma situação de violência e age conferindo àquela situação uma medida, né, de intervenção e que afasta ali, né, normalmente essas medidas são de afastamento, né, do lar, recondução da mulher, às vezes, né, tem uma temporária restrição ao direito de visita das crianças quando há uma questão, né, envolvendo um risco iminente, mas são instrumentos, né, e possibilidades que o sistema de justiça tem, Justiça e Segurança Pública, né, para intervir e evitar que se perpetue a situação de violência. Até aqui nós já aprendemos, né, que a violência contra a mulher é algo que merece a nossa atenção, né, é algo que merece a nossa sensibilidade, mas que, sobretudo, merece a nossa atitude. Né? Então, ao mesmo tempo, nós também percorremos, né, todos esses caminhos que nos trouxeram até essa condição, né, social que nós temos hoje, que é de ter uma lei, um instrumento de proteção, né, para mulheres e para meninas em situação de violência doméstica e familiar. Compreender isso é importante para tornar, né, cada um e cada uma de nós pessoas aptas, né, capazes de apoiar mulheres que estejam em situação de violência. Né? E aí uma coisa que eu sempre digo, eu tenho alguma experiência com equipamentos de proteção às mulheres, né? Hoje trabalho no Instituto Maria da Penha, um projeto com educação e gênero. Ao mesmo tempo, o que essa minha experiência me diz é que o que a gente mais precisa é de pessoas sensíveis e comprometidas. Né? E isso está refletido não só na nossa atitude política, né, na nossa atitude profissional, mas também nas nossas relações, né, interpessoais e de afeto, né, pela defesa das mulheres. Nós precisamos ser, cada uma e cada um de nós, a pessoa que apoiará uma mulher na saída das situações de violência, e nunca a pessoa que vai julgá-la, a pessoa que vai silenciar e a pessoa que vai se omitir. Né? Na verdade, a nossa atitude positiva é necessária para o enfrentamento à violência. E o que é essa atitude positiva? Né? É a denúncia, quando é uma situação de emergência, né? A gente precisa denunciar ligando para a polícia, né, acionando ali a política de segurança pública para que intervenha. Quando é outra ocasião, a gente também pode discar, né, utilizar os veículos que nós temos aí de políticas públicas já consolidados, como o Ligue 180, mas também outras políticas locais que a gente precisa identificar, e fica essa tarefa para vocês, né, identificar onde você mora, quais são as possibilidades, né, quais são os caminhos, equipamentos e serviços que tem de proteção às mulheres, inclusive os conselhos de direitos, né, que são bem importantes nesse sentido, e ao mesmo tempo, né, para além de denunciar, ser a pessoa, né, que vai apoiar uma mulher
quando ela quer romper o ciclo de violência, né? Então, isso é o que a gente espera e espero que até aqui nós tenhamos alcançado, né, esse sentimento em cada um e cada uma de vocês. Você pode acompanhar todo o conteúdo pelo ambiente virtual de aprendizagem no link cursos.fdr.org.br. Até a próxima!